Agora a gente vai falar de um outro assunto que eu tenho certeza que também vai deixar o nosso ouvinte muito chateado, né? Que o nosso ouvinte vai se compadecer com a história que o Luiz Felipe Nunes vai contar aqui pra gente, porque é o seguinte, Joel, mesmo quando a gente trabalha por amor, por dedicação, por achar que a gente tem ali uma conexão com aquela profissão, aqui ninguém trabalha de graça. Todo mundo trabalha por dinheiro. Tem que pagar conta. O mundo que a gente vive é desse jeito, né? Agora, imagina você trabalhar numa profissão que é exaustiva, como médico, como enfermeiro, assistente de enfermagem, horas e horas de plantão, aguentando paciente, porque tem paciente que é legal, tem paciente que é difícil. A situação, ninguém tá no hospital porque tá bem, né? Tá todo mundo sob estresse, todo mundo nervoso. E aí você trabalha, se dedica e não ganha seu salário. Legal, né? Estão Só que achando não. que o funcionário é relógio e nem a bateria de corda, né? Isso, exatamente. Vive de luz, né? Fotossíntese. É isso que o Luiz Felipe Nunes vai contar aqui pra gente, que tá acontecendo no hospital de onde? Luiz, boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A situação dos funcionários do Pronto Socorro Central de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, próximo à capital paulista, uma cidade com 250 mil habitantes. Os trabalhadores desse hospital estão relatando, a gente conversou com diversos deles e a situação é sempre semelhante. Atrasos nos pagamentos todos os meses, não é algo que está acontecendo apenas neste começo de mês de julho, referente ao pagamento do mês de junho. São atrasos de 20, 30, 40 dias, a depender do mês, e muitos desses funcionários, quando recebem o salário atrasado, não recebem, por exemplo, o Vale Alimentação. Tem funcionários que estão há 3, 4 meses sem receber o Vale Alimentação. E é um atraso de pagamento que vai acontecendo de uma forma que os funcionários não conseguem se programar dentro do próprio atraso. Porque a gente recebeu relatos de ontem para hoje de funcionários que até receberam dinheiro, mas não são todos. Então, tiveram funcionários que recebem menos de R$ 2.000, que alguns deles receberam, mas pessoas com funções semelhantes não. Então, é um atraso que vai atrapalhando a vida de todo mundo, e dentro desse próprio atraso ainda existe também essa falta de pagamentos para funcionários que recebem a mesma quantidade de dinheiro, além de muitas pessoas que estão sem férias. Conversamos com os funcionários que estão há mais de 2 anos sem conseguir tirar férias, fazendo diversos plantões por dia e não recebendo a remuneração necessária para esses plantões. Inclusive, a gente tem um relato de uma pessoa que trabalha neste pronto-socorro, falou que está com dificuldades, inclusive, de pagar a condução para chegar no trabalho. A gente tem uma fala dela, nosso ouvinte vai perceber que a voz está distorcida, porque esta pessoa não quis se identificar, ela deixou a gente exibir este relato, mas alterando a voz dessa pessoa e não falando o nome dela. A gente não está recebendo. Eu vou até pedir as contas da empresa lá, porque 2 meses, fechou 2 meses de pagamento, a empresa não pagou. Tem gente desesperada, o pessoal chorando, porque paga aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel. Esse mês meu marido tem que arcar com tudo, com tudo. Eu vou cair fora dessa empresa, trabalhar para não receber. Ela trabalha de quê? Trabalha com enfermagem ali no pronto-socorro, mas a gente conversou com pessoas de diversas esferas ali dentro, até para ter certeza de que isso é um problema que está afetando várias pessoas. 2 meses de atraso? 2 meses de atraso. Não tem mais o dinheiro da condução para chegar no hospital. Existe a dificuldade para chegar no hospital. Isso é um relato que não acontece apenas de hoje, além do fato de que funcionários que tiveram os contratos rescindidos, porque recentemente houve uma demissão bem grande de funcionários, essas pessoas que tiveram a perda dos empregos no final de 2024 ainda não conseguiram os valores da rescisão. Então, não só os funcionários que ainda trabalham, mas muitas pessoas que saíram desse hospital. A falta de medicamentos também foi relatada por diversas pessoas que trabalham nesse hospital em alguns períodos do ano. A gente foi até esse pronto-socorro, presenciou que hoje não havia essa falta de medicamentos, conversando com pessoas que estavam por lá, mas medicamentos básicos, muitas vezes, segundo relatos das pessoas que passam pelo pronto-socorro, de funcionários desse estabelecimento, essa falta de medicamento acontece ao longo de diversos períodos do ano. O problema é antigo, dura alguns anos, algumas vezes mais frequente, algumas vezes menos. A gente tem relatos de 2023 que o Sindicato de Médicos de São Paulo recebeu mais de 150 denúncias em relação a esse pronto-socorro. Até por isso foi aberto naquela situação um canal de denúncias específico para relatar problemas em relação ao pronto-socorro, e a situação é a seguinte:
não é só a prefeitura que cuida desse estabelecimento, mas sim uma organização também. Naquela época, em 2023, a organização culpava a prefeitura, alegando que a prefeitura não fazia repasses à OAS, não fazia repasses suficientes para que a organização social conseguisse fazer os pagamentos. Por isso, esse contrato foi cancelado, a própria organização entrou com um processo contra a prefeitura e hoje o que acontece? Tem uma outra instituição que é responsável pela gestão do pronto-socorro, a IDERSE, que é o Instituto de Desenvolvimento de Saúde Integrada. De acordo com esse instituto, também eles não responderam à nossa reportagem neste momento, a gente deixa esse canal aberto, mas os funcionários afirmam que quando procuram o instituto fala que a culpa é da prefeitura. A prefeitura respondeu à reportagem, falou que a responsabilidade integral pela gestão de pessoal e, portanto, pelos pagamentos dos profissionais que atuam na unidade fica por parte a essa organização. Então, a organização culpa a prefeitura, alegando que a prefeitura não faz repasses, e a prefeitura culpa a gestão pela falta desses pagamentos. A responsabilidade é da prefeitura. Isso que eu ia falar. Eu até entendo culpar, mas eles têm que gerir, eles têm que cobrar. Certeza. Eles não deram nenhum posicionamento desse tipo. A gente vai pelo menos conversar com eles para ver o que está acontecendo? A terceirização, ela funciona da seguinte forma. Você terceiriza o serviço público ali para tal empresa, mas se ela não cumprir com o que está sendo acordado, você, prefeitura, tem que intervir. Você, prefeitura, tem que agir, porque o serviço ele é pago para você, prefeitura. Você só terceiriza o serviço. O dinheiro do povo vai para a prefeitura, não vai diretamente para a empresa terceirizada. Exatamente. A prefeitura continua jogando a responsabilidade para essa empresa? Continua. Aliás, o posicionamento que a gente tem da prefeitura é justamente esse. Vou abrir aspas. A unidade de urgência é gerida pela empresa terceirizada IDERSE, cabe à IDERSE a responsabilidade integral pela gestão de pessoal e, portanto, pelos pagamentos dos profissionais que atuam na unidade. Fecho aspas. Em outro momento, também a prefeitura afirma que faz uma cobrança em relação a esse instituto para que haja os pagamentos e, em determinado momento desse posicionamento da prefeitura, a gestão municipal afirma que a última vez que cobrou formalmente o instituto alegou que tinha feito todos os pagamentos em dia. Mas nós estamos relatando aqui, nós mostramos diversas pessoas que afirmam que não estão recebendo esse pagamento. E um detalhe que é importante também passar para os nossos ouvintes, eu fui lá, então consegui presenciar. Os funcionários estão trabalhando, mesmo sem receber, eles vão, fazem o trabalho, não tem nenhum relato de alguém que não foi atendido. Então mostrando que esses funcionários, mesmo sem ter pagamento por uma força própria, porque eles não estão recebendo dinheiro para fazer isso, seguem fazendo atendimento e muitas vezes em uma situação, como relatado por eles, precária. Ana Joel. Claro que é, você ficar 60 dias sem receber, isso aí é precariedade, sim, mas de forma absoluta. E o Ministério Público, será que não tem condição de entrar nisso? Eu acho que é dever do Ministério Público nesse momento, porque há um descumprimento grave aí envolvendo o dinheiro público. Eu acho que é um caso nesse sentido da gente fazer uma cobrança, levar um pouco adiante para resolver essa parada, porque senão, pode ter certeza, eles enviam a nota para a gente, como a prefeitura enviou, dizendo que a responsável é a empresa X também se manifesta falando que está tudo em dia, enquanto nós sabemos que eles estão mentindo e fica por isso mesmo. E aí o assunto cai no esquecimento e esses funcionários vão fazer, sabe o quê? Largar a população na mão. Exatamente. Que é o que eles têm que fazer, assim, porque eu entendo eles trabalharem, manterem ali o atendimento, mesmo sem pagamento, mas aí quem que cuida da vida deles? Eles vão precisar procurar outra fonte de renda para manter a casa deles, a família deles, a alimentação deles, não tem outro jeito. E se essa empresa não tá dando conta do recado, ela tem que sair fora. Sair fora e deixa uma empresa responsável com condição de pagamento, através de uma nova gestão, não sei, chega fazendo um choque de gestão, acerta com quem tem que acertar, segue com um time ali que tem condição de pagar. O que não pode é fingir que está pagando. Mesmo porque os profissionais lá descontentes é o seguinte, você finge que paga, e eles fingem que trabalham em alguns momentos. Pode estar acontecendo isso. Isso é humano. Não é porque estão agindo ali de forma mole, não. É porque você vive de estímulos. E um dos estímulos que nós temos, além de termos vocação e tudo mais, é o nosso salário, pô. A gente precisa de salário. Então você, às vezes, lá está, mas não está. Entendeu? Ô Luiz, acho que vale a gente dar um passo a mais.
Vamos voltar o quanto antes aqui, assim que a gente tiver um posicionamento mesmo por parte do Ministério Público, né? Isso. Vale sim, muitos funcionários relataram para mim que já procuraram o Ministério Público, essas denúncias estão paralisadas, então já vou acionar as pessoas Isso. competentes, a gente vai falar mais sobre esse caso, porque não é de hoje, né? A gente está falando de casos que aconteceram em 2022, 2023, Ou seja, 2025, recorrentes, e já houve a mudança da empresa e nada aconteceu. Então, por isso, a gente vai seguir nesse caso, a gente vai falar com o Ministério Público, vamos tentar resolver essa situação. Vamos nessa. Valeu, Verdade. Luiz. Obrigado, gente.